E aí, homem fiel, mulher fiel, sejam muito bem-vindos ao Vê Se Não Vacila. Então, por que Deus falou lá em Malaquias 2,16, no início do versículo, falou assim: eu odeio o divórcio, diz o Senhor. Ou ele falou, eu abomino o divórcio, em outras versões. Esse aqui não é um canal tipicamente cristão, mas eu sou terrivelmente cristão, não posso negar isso. E às vezes eu gosto de trazer para cá alguns temas ligados à Bíblia, com relação com o tema traição, adultério, separação, divórcio, tudo isso que diz respeito aos relacionamentos atuais. Meu nome é Flávio Rosa, eu sou especialista em fidelidade masculina e se tem uma coisa que influencia grandemente, que influencia negativamente com relação ao divórcio, é a questão da traição. Inclusive muitas pessoas usam um texto bíblico que diz que Jesus, inclusive, autoriza o divórcio em casos de adultério, mas a grande maioria se esquece de falar que lá atrás, quando Deus falou com Moisés, falou assim, tudo bem, mas é por conta da dureza de coração de vocês. Esquece de falar que autorizou porque o coração do homem é duro, porque o coração do homem é ruim de perdoar. Mas por que Deus falou que odeia o divórcio? Isso é forte, né? Deus, o Senhor, falando na Bíblia, para quem acredita que a Bíblia é a palavra dele transcrita por homens, falou que odeia isso. Eu gosto de trazer essas reflexões, eu me dou o direito, inclusive, de questionar algumas coisas para aprofundar no pensamento, para trazer para a prática, para entender por que o Senhor falou isso. Porque se a gente pensar de forma muito lógica, se a gente for lógico, porém raso, o casamento está ruim, está cheio de homem e mulher no mundo solteiro, ou separados, ou livres, então tá ruim, separa, procura um mais adequadozinho, que está melhorzinho e segue a vida. Infelizmente, é esse pensamento que tem muita gente que está começando os casamentos assim. Que já entra na vida dois pensando, se ficar ruim, separa. Tá cheio de homem e mulher no mundo. Cara, e não é por aí. O pensamento não pode ser simplista, tão raso dessa forma. Ao longo dos anos, vivendo em lar cristão, indo para a igreja, acompanhando Bíblia, lendo e tudo mais, eu aprendi uma coisa importante com relação ao que o Senhor considera pecado e ao que ele diz que abomina, odeia, porque não é só uma questão dele falar isso pode, isso não pode porque eu quero. Isso pode, isso não pode porque eu criei um mundo com um monte de coisas que vocês não podem fazer. Porque parecia assim uma imagem de um Deus mau, de um Deus que cria as coisas do qual o homem não pode usufruir. Exemplo disso é a vida a dois, a vida da monogamia. Tem um monte de mulher no mundo, tem um monte de homem no mundo livre, um monte de mulher no mundo que talvez aceitasse um relacionamento com homem casado, com mulher casada e tal, mas Deus fala que não pode, que Deus abomina isso, que Deus inclusive condena o inferno. Na Bíblia fala muito sobre isso, sobre o adultério, que é condenado ao inferno. Mas por que ele é tão duro com relação a isso? Não é por conta, ao meu ver, pelo que eu aprendi, e isso me traz uma forma muito mais fácil de obedecer, não é porque ele é maldoso e fala assim, criei, mas você não pode fazer. Fiz não é para você, só para ter lá, para você se segurar, para mostrar que você é fiel e forte. 90% ou mais das proibições na Bíblia, daquilo que ele diz que é pecado, daquilo que ele diz que abomina, é para o nosso próprio bem. É para nós mesmos não nos ferirmos e ferirmos as pessoas que amamos. Então eu creio muito que quando Deus fala lá na Bíblia que abomina o divórcio, que odeia o divórcio, é porque ele já sabe das consequências do divórcio. Porque ele sabe que o homem, a mulher e os filhos, quando passam por um processo de divórcio, isso é extremamente negativo para o psicológico deles. Porque se fosse livre assim, pode separar e casar à vontade quantas vezes quiser, ninguém sai ileso disso psicologicamente. Para pensar. Deus não criou a coisa, um monte de mulher no mundo, um monte de homem, e vocês vão poder ter só um, porque ele quer assim, só para ver mesmo a bagaça. Não é assim. Só para brincar de Playmobil com a gente, assim, tem mais mulher te dando mole, tem mais mulher até mais bonita que a sua que te dá mole, mais homem até mais saradão que o seu, que gostaria de ficar com você, mas você não pode porque eu não quero, simplesmente por isso. Não é. É porque ele ama seus filhos. É porque ele ama você, me ama, e entende que se virar essa bagunça, que se virar essa libertinagem toda, você se fere, você fere seu cônjuge, você fere seus filhos, você fere seus pais. Muita gente sai ferida dessa bagunça toda. Então por isso que ele fala que odeia, porque ele sabe das consequências na vida de quem passa por esse processo. Ninguém sai de um processo de divórcio psicologicamente de boa. Não, separei, meu psique está melhor, eu vivo muito melhor. Às vezes é a última saída, sim, vamos falar sobre isso.
Mas em geral, mesmo para quem vai ser melhor, mesmo para aqueles que é a última saída e única saída, vai sofrer, vai doer, vai ficar com feridas psicológicas, vai ficar com pensamentos negativos, vai ficar com comportamentos de proteção. Mesmo para quem entende que é a última saída, vai ser uma saída dolorosa, vai ser péssimo para a vida dessa pessoa, infelizmente. Vê se você acompanha meu pensamento. Você já viu um homem que sai de um casamento, o comportamento deles, já parou para reparar como é que fica o comportamento desse homem com relação às mulheres? Ele fica de boa, ele fica tratando bem, ele fica cheio de esperança, cheio de dedicação no relacionamento? Normalmente não. Normalmente o cara sai cheio de preocupações, não se dedica completamente, não se entrega, faz o outro sofrer porque não consegue se desvencilhar dos pensamentos do relacionamento antigo. Não é nunca como um primeiro relacionamento, não se compara. Existem sim exceções de um segundo relacionamento melhor que o primeiro, ok. Eu não vou ficar tampando meus olhos para isso também. Existe, vejo casos assim e falo, nossa, esse segundo casamento está melhor que o primeiro. Primeiro, é só a minha impressão de longe, eu não estou lá para ver igual Deus vê tudo, né? Mas, em geral, esse começo, essa vida de segundo relacionamento, de segundo, terceiro, quarto, quinto casamento, não é tão fluida, tão dedicada, tão livre quanto quem viveu a vida toda junto. Um só casamento. Imagina uma mulher que foi largada pelo homem, que foi deixada pelo marido. Ela vai entrar no segundo relacionamento do mesmo jeito? Não. Ela já vai estar muito mais resguardada, muito mais preocupada, muito mais desacreditada da fidelidade, das boas intenções, da entrega do seu cônjuge. A pessoa não sai da mesma forma, principalmente mulheres, elas saem muito mais feridas disso. E Deus não quer ver seus filhos feridos. E assim eu acredito que porque ele falou que por isso abomina o divórcio. Porque vai ver seus filhos saindo com sofrimento. E aqui eu abro uma aspas, vi um dado essa semana, fiquei até preocupado. Não sei explicar o porquê, mas pra frente eu quero fazer um vídeo sobre isso. 75% dos divórcios no Brasil, quem pede são as mulheres. O que isso quer dizer? Não sei. Não sei se é porque os homens são tudo safados mesmo e levam as mulheres a isso. Não sei se é porque as mulheres são muito mais suscetíveis aos sentimentos, às emoções e depositam muito mais esperança num relacionamento do que os homens, e quando isso não supra a necessidade delas, ela prefere chutar logo o pau da barraca e pedir divórcio. Não sei. Quero falar sobre isso depois, vou pesquisar mais. Então, saem feridos. E os filhos, nem se fala. Eu passei por um divórcio dos meus pais. Meus pais se separaram, ficaram 3 anos separados, depois voltaram tão bem, graças a Deus. E eu já tinha 17 anos de idade quando meus pais se separaram, temporariamente, né? Cara, é terrível. Você vê seu pai já não tá mais em casa, você tem que visitar seu pai na casa dele, sua mãe já visitando com outro namorado. Cara, isso faz uma... E eu já era um homem, quase um adulto. Imagina uma criança que vê o pai cheio de namoradas que não é a mãe, e que depois a mãe já é outro cara, e daqui a pouco já é outro cara. Existem também relatos de que grande parte dos abusos feitos a meninas é pelo padrasto, e maus tratos de meninos feitos pela madrasta. Então você fala assim, Flávio, tem muito caso de padrasto e madrasta boa. Tem, mas é exceção. Eu não posso trabalhar com exceção, eu tenho que trabalhar com regra. E a regra é que padrasto e madrasta nunca são tão bons quanto pai e mãe. Nunca não, né? Normalmente não são tão bons quanto pai e mãe. Então, você vai expor seus filhos a um padrasto que tende a não tratar tão bem, uma madrasta que tende a não ter esse amor todo que a esposa tinha. Então, é muito preocupante isso. A gente não pode levar o assunto divórcio com tanta naturalidade assim, tá ruim, separa e tá por isso mesmo, tá cheio de mulher, tá cheio de homem bom no mundo. Eu não acredito nisso, não acredito mesmo. Sim, eu também não quero romantizar aqui dizendo que, não, tem que ficar até o final a todo custo, tem que ficar casado a qualquer preço, não. Por exemplo, semana passada me mandou mensagem uma mulher lá no direct do @VeSeNãoVacila no Instagram. Se você estiver precisando de um conselho, vai lá que eu vou te ajudar, beleza? Falando que o marido já trai há mais de 20 anos. E que semana passada ela foi mexendo no celular dele, viu o número de uma mulher com a foto e um coração na fotinha lá da descrição do WhatsApp. E ele foi lá e perguntou, quem é fulana de tal? Ele falou, não, é uma mulher aí que eu tô pegando. E o cara abriu o jogo e falou, se quiser assim, tô pegando fulana, tô gostando dela. Se quiser eu venho pra casa, mas eu tô gostando dela e aceita se quiser. Tem como manter um relacionamento desse jeito? Não tem como. Infelizmente, nesse caso, onde o cara se acha no direito de ter um relacionamento fora e de dizer pra esposa, tô pegando mesmo e tô apaixonado pela novinha, não dá. Infelizmente, nesse caso, é o divórcio. Inclusive, olha que absurdo. Ela me relatou que com ela, ele tinha relação sexual com camisinha.
Mas com a namorada ele disse que era sem camisinha. Então com a mulher, com preservativo, e a mulher já fica neurótica achando que o cara pode trazer uma doença para dentro de casa. E ele viu as fotos da mulher, uma mulher bem baixa mesmo, bem piriguetona pra caramba mesmo. E então como é que a mulher vai se deitar com um homem desse que usa camisinha por medo de transferir uma doença para a própria esposa? Não dá, entendeu? Então eu não quero romantizar. Mas que em geral no Brasil se vive um problema crônico de divórcio e o meu chamado é realmente, o que eu quero muito é diminuir o número de divórcios no Brasil causados pelo adultério. Quero muito mesmo. Porque é o seguinte, tem outro dado que fala que 50% das pessoas, isso é um estudo científico feito inclusive lá nos Estados Unidos, mais de 50% das pessoas que se divorciam relatam se arrepender de terem se divorciado. Então, teoricamente, decidir me divorciar, a maior chance que existe, é que eu me arrependa de ter me separado. Olha só, e eu acredito que esse número ainda é subestimado, porque 50% é a quantidade de pessoas que têm coragem de admitir que fizeram besteira. O ser humano não costuma admitir que fez besteira. O ser humano não costuma admitir que se arrependeu. Isso é raro. Isso é raro. Então esses são os que têm coragem de dizer. Imagina de verdade quantos realmente se arrependem de terem separado. Quantos não pensam, poxa, eu poderia ter tentado um pouco mais. Poxa, eu poderia ter procurado ajuda. Poxa, eu poderia ter me dedicado mais. Poxa, eu poderia ter ido além. Eu poderia não ter errado tanto. Eu poderia ter feito certo. Sabe? Então é isso. Eu acho que existe sim a hipótese do divórcio, infelizmente. Além, inclusive, da questão bíblica, que a Bíblia teoricamente fala que só pode se divorciar em caso de adultério. Mas vamos lá. Os pastores em geral, os padres, todo mundo hoje em dia já aceita que deve se divorciar em caso de violência doméstica. Óbvio, claro. Mas isso não está na Bíblia e já se aceita. Já é público e notório que não. Em caso de violência, a mulher ou o homem tem todo o direito de se divorciar. E isso não está na Bíblia. Beleza? Só para vocês entenderem que vamos sim ler a Bíblia, vamos atentar, mas temos que tomar certos cuidados. Para não ficar um tolo que fica 20 anos, 30 anos num relacionamento abusivo, num relacionamento onde o outro não tenta mudar, onde o outro não tenta colaborar também para ter uma vida a dois sadia, harmoniosa, como é o que Deus quer realmente. É uma vida a dois igual... Eu vivo dias tão bons com a minha esposa, a gente tem vivido momentos tão importantes juntos ultimamente, principalmente, porque na família dela a gente está passando por algumas crises familiares bem grandes, ela perdeu um irmão, o outro adoeceu, a mãe super preocupada e quem está cuidando de praticamente tudo sou eu e ela. Imagina se a gente tivesse se separado a essa altura. Imagina ela cuidando dessa bagunça toda na família dela, sozinha. Não ia ser bom para ela, eu tenho certeza disso. E que bom que a gente não se separou. Porque motivos eu dei. Para quem não conhece a minha história, eu fui um adúltero por alguns anos. Me arrependo e me vergonho disso. E ela soube me perdoar e vivemos muito bem hoje em dia apesar disso. Muito bem mesmo. Mas que a separação, o divórcio, deve ser a última opção. Deve ser a última cartada a ser levada em consideração e não a primeira. Procura conversar, procura abrir mão do próprio ego, muito separação é ego. Procura ajuda psicológica, um psicólogo, uma psicóloga boa pode ajudar muito nesse processo. Ajuda pastoral, ajuda paroquial, procura ajuda literária, lê sobre o tema, entender mais sobre o parceiro, sobre o comportamento, sobre tipo de personalidade. Procura mentoria, procura alguém que pode realmente falar assim, peraí, vamos pensar direito. Vamos organizar as ideias, vamos ver se realmente... Deixa eu te ajudar a te dizer se realmente a separação é a última hipótese para você. É realmente plausível no seu caso. Beleza? Então, pensem nisso. Pensem em que, peraí, o divórcio então é a última saída. É a última opção. Antes disso, eu vou tentar de tudo para que eu não me arrependa de ter separado e agora não ter mais volta e agora eu estou num relacionamento ainda pior. Já pensou separar e entrar num relacionamento pior do que o primeiro? Deve ser muito terrível, deve ser muito péssimo você estar num segundo relacionamento do qual o seu cônjuge não trata bem seus filhos dentro da própria casa. Deve ser muito ruim. Então, vê se não vacila. Pensa nisso. O divórcio é muito sofrido, muito difícil para quem quer se separar. Imagina para quem não quer. Normalmente, nos casais, pelo que eu atendo aqui há mais de 2 anos, pelo que eu ajudo, só um quer separar, o outro não quer. Então, não vai nessa não. Só use a hipótese do divórcio em última consideração, como última arma para tentar viver melhor, para tentar ser sadio psicologicamente nas relações e na vida toda. Beleza? Vê se não vacila. Deus odeia o divórcio, não é à toa. Não é porque Ele quer te viver vivendo mal ao lado de uma pessoa o resto da sua vida. É porque Ele entende que as consequências do divórcio são muito negativas em torno de todo mundo que está perto de você, inclusive perto de você. Fica na paz.